Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando bonitinhos, fazendo as atividades que a professora Marta está mandando, porque nós já estamos dando continuidade nos nossos conteúdos. Hoje nós estamos aqui gravando mais um vídeo, porém esse vídeo agora vai ser o quê? Segundo bimestre, segundo capítulo. Qual é o nosso título do nosso segundo capítulo? É As Formas no Mundo. Vamos lá então? Tudo que nós vemos no nosso mundo, tem formas. Como vocês estão vendo aqui em cima da minha mesa aqui, olha, tudo tem formas, Esse daqui, um paralelepípedo, ele é parecido com um prédio, Então, ó, tudo que nós enxergamos ao nosso redor, existe formas. Então, vamos lá. Para iniciar o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras planas. Figuras planas nada mais é do que as nossas figuras mostradas num plano, certo? Essa daqui não é um plano, porém ela é um sólido geométrico, tá bem? Então vamos lá. As figuras planas, o que é uma figura plana? Ela é uma figura fechada, certo? Por segmentos de reta. Só que esses segmentos têm que ter no mínimo 3 retas. Então nós temos que ter as 3 retas, certo? Como vocês estão vendo nesse triângulo. Se você não conseguir ter no mínimo 3 retas, nós não vamos ter uma figura plana, correto? Continuando então. Na geometria, as formas mais conhecidas como figuras planas são o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono. Eu não estou mostrando essas figuras agora para vocês. Por quê? Porque nós estamos falando de figuras planas, correto? Então vamos lá. Aqui a Pro colocou aqui para vocês as fotos de umas figuras planas. Então vocês veem lá, principais figuras: o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, tá bem? Então vocês olhando no slide, vocês vão perceber as figuras planas, que nada mais é do que o quê? Um lado da figura do sólido geométrico, tá bem? Olha lá, ó, triângulo. Se você perceber esse triângulo aqui e eu perguntar para você qual é a forma do lado desse triângulo, é o quê? Um triângulo. Se eu pegar esse daqui, qual é a forma desse lado, desse paralelepípedo? É um retângulo, certo? Então, isso aqui é a forma dele. Então, na figura plana, nós temos a forma do sólido geométrico. Então, continuando. As figuras planas com 3 ou mais lados são chamadas de polígonos. Então, aqui, olha, eu tenho um polígono, uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui, se vocês perceberem aqui, a base dessa pirâmide é quadrada. Aqui eu tenho um tetraedro, olha aqui, também formando um triângulo. Por que, Pro, que ele é tetraedro? Porque ele tem um lado, 2 lados, 3 lados e 4 lados. Então, ele é um tetraedro. Então, continuando aqui. Atenção, pessoal, círculo é um polígono? O círculo não é considerado um polígono. Por quê? Olhem aqui, pessoal, olha aqui. Mesmo sendo isso daqui não é a forma plana, tá? Porém, o círculo não é considerado um polígono. Por quê? Porque ele não tem linhas retas, ele tem linhas curvas. E para ter a característica de um polígono, tem que ter linhas retas e no mínimo 3 linhas retas para fazer a união das linhas, certo? Então vamos lá. A circunferência é um polígono? Também não é um polígono, porque ela tem o quê? Sua forma arredondada.
Agora, gente, presta atenção aqui. Afinal, o que é um polígono? Nós já falamos o que é um polígono. Então, olha lá. Os polígonos são linhas fechadas. Então, nós podemos dizer que isso aqui é um polígono? Sim, porque todos os lados desse cubo são fechados, certo? Se eu tivesse faltando uma parte de linha aqui para fechar e não tivesse uma face aqui, o que iria acontecer? Não era considerado um polígono, porque para ser polígono, as linhas têm que ter segmentos de retas e também não pode cruzar. Olha aqui, não se pode pegar aqui a outra linha e cruzar na figura, aí não é considerado um polígono, certo? Então, olha, para ser polígono, as linhas têm que estar fechadas com apenas segmentos de retas, que não se cruzam e não são as extremidades, e não são em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados. Então, aqui nós temos lado, 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 lado e lado, certo? Então, relembrando, para ser polígono, olha aqui, a prova vai passar aqui para vocês, ó. Para ser polígono, os segmentos de reta não podem se cruzar. Olhem, observem aqui nessa primeira figura aqui, olha. Esse segmento de reta aqui cruzou o outro lado da figura. Então, ele é considerado polígono? Não, não é considerado polígono. Essa figura aqui, ele está aberta, está faltando um segmento de reta aqui. Ela é considerada polígono? Não, também não é considerada polígono. Por quê? Porque ela está aberta. Essa porque cruzou, certo? O segmento. Essa porque está aberta. E essa também, essa figura também não é um polígono. Por quê? Porque uma das extremidades dela, da figura, é arredondada. Então, para se encaixar em um polígono, ele tem que ter linhas retas, não pode se cruzar, não pode ser aberta a figura e não pode ter linhas arredondadas, certo? E agora a última figura? A última figura está dentro das características de um polígono. Por quê? Porque ela tem, esse desenho aqui, ele tem no mínimo 3 segmentos de retas. E os 3 segmentos de retas estão todos interligados, olha lá, ó. Estão a figura fechada com os 3 segmentos de reta. Então, o que acontece? O que acontece? Ela tem lado, ela tem vértice e ela tem o quê? Aresta. Olha aqui, ó, essa figura aqui para vocês verem, ó. Ela tem lado, ela tem aresta e ela tem o quê? Vértice, certo? Então, isso aqui pode ser considerado um polígono. Todas as minhas figuras aqui da minha mesa, quase todas, né? Tirando quem? Tirando a esfera. A esfera não é considerado um polígono, por ser de forma arredondada e ter somente uma face, certo? Então, continuando, pessoal. Nós temos agora o que são sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras que apresentam o quê? Altura. Olha aqui. Sólidos geométricos. Apresenta altura, apresenta largura e apresenta o quê? O que mais que ela apresenta? Altura, largura e comprimento. Isso aqui é considerado um sólido geométrico. Esse é um sólido geométrico. Esse aqui é um sólido geométrico. Esse aqui, deixa eu só perguntar para vocês, olha aqui. Esse aqui é um cilindro. Será que ele é considerado um poliedro? Não. Um polígono? Não. Por quê? Porque ele tem a forma redonda, certo? Continuando então. Então, olha lá, olha.
podem ser classificados em poliedros ou não poliedros, certo? Então, continuando. Aqui na nossa tela, e eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Olha aqui, poliedro. Esse aqui é um paralelepípedo retangular, ele é um poliedro. Esse aqui, deixa eu ver, olha aqui, uma pirâmide, olha aqui, olha, a pirâmide triangular, certo? Então, ela tem todas os três lados triangulares e mais uma base triangular, certo? Aqui nós temos um octaedro, deixa eu pegar ele aqui, olha aqui, ó, aqui nós temos um octaedro considerado um poliedro por ser com várias faces, né, várias arestas. O octaedro é uma figura de 8 lados, ele é considerado um poliedro. Agora, gente, o que não é poliedro? Poliedro é quando você tem um corpo redondo. Olha aqui, a esfera não é um poliedro, então lembrando, lado de lá, poliedro, lado de cá, não poliedro. Então aqui, esfera, não poliedro. Deixa eu ver se eu tenho aqui, olha aqui, ó, esse daqui, ó, cilindro, não poliedro, certo? E que mais aqui? O tronco de um cone, eu não tenho aqui o tronco de um cone, mas aqui na figura vocês estão percebendo que também não é um poliedro. Então, vamos lá. Para ser um poliedro, todas as suas faces são planas. E para não ser um poliedro, tem alguma superfície curva. Então, viu lá na figura, tem superfície curva? Olha aqui, superfície curva, não é um poliedro. Olha aqui, superfície curva, não é um poliedro, certo? Continuando então. Bom, quais são os elementos básicos de uma figura para que ela seja um poliedro? Então, vamos lá. Primeiramente, a figura tem que ter face. Face nada mais é do que os lados da figura. Ela tem que ter arestas. Olha aqui as arestas. As arestas da figura. Então, tá dentro do poliedro. Então, faces, arestas e o que o encontro das arestas forma o vértices. Os vértices são os pontinhos da figura. Olha aqui, ó, os pontinhos da figura. Então, para que uma figura seja um poliedro, então ela tem que ter faces, vértices, arestas. Mostrando novamente aqui para vocês, ó, faces, vértices e arestas, certo? Continuando então. Aqui nós temos um dado que isso daqui é um cubo e o dado nada mais é do que um cubo. Se vocês já prestaram atenção nos dados, cada lado desse dado tem uma numeração com bolinha, né? Um lado 6, o lado 4, o lado 2, o lado 1, o lado 3. E nós falamos lado. Na verdade, na geometria, esses lados são o quê? Faces da figura. Então, nós temos lá, no cubo, o cubo tem quantas faces? Vamos contar aqui comigo, ó. 1 de cima, 2 embaixo, 3 lateral, 4 lateral, 5 e 6 faces. Então, o cubo, ela tem 6 faces. Se ela tem 6 faces, quantas arestas tem esse cubo? Então, ó, aresta. 1, 2, 3, 4. Mais 4 embaixo, 8, 5, 6, 7, 8 arestas, né? Perdão, 4 e 4, 8, mais 4 nas laterais, são 12 arestas. E vértices? 4 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices.
tá? Então, o cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Continuando, então, aqui agora. Agora, praticamente eu já falei, né? As arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então, se você tem uma face aqui, olha, vamos fazer um encontro da outra aqui, resultou em quem? Em uma aresta, certo? Então, continuando agora, vamos ver os vértices. Os vértices são os pontos de encontro das arestas, né? Então, aqui, ó, encontrou aresta. Com aresta, surgiu quem? O vértice, certo? Então, quando vocês estiverem assistindo ao vídeo, pega um pedacinho de papel, dobra e tenta ver onde que dá o vértice, onde é a aresta, tá bem? Continuando, então. Agora, na nossa apostila, nós temos que nós vamos aprender a aumentar a figura e também nós vamos aprender a diminuir a figura, certo? O que nós precisamos fazer para nós aumentarmos uma figura? Para nós aumentarmos uma figura, nós temos lá, vamos supor, aqui eu tenho um paralelepípedo, né? E aqui, vamos supor que ele meça 2 centímetros ou mais, né? Aqui vai dar uns 10 centímetros, tá? E eu tô querendo aumentar, eu quero ampliar essa figura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 10 centímetros que eu tinha aqui e vou multiplicar por quantas vezes eu vou querer aumentar essa figura. Então, no caso, vamos supor, eu quero aumentar 2 vezes essa figura. Se eu tenho aqui 10 centímetros, eu pego esses 10 e multiplico por 2. Então, eu vou ter 2 vezes maior esses 10 centímetros. Então, ele vai virar 20 centímetros. Mas, olha, presta atenção aqui, quer ver? Ó, olha bem essa figura aqui. Se eu estou ampliando a minha figura 2 vezes, vocês percebem, pode ser quantas vezes for, 2, 10, 20 vezes maior. Presta atenção, que as figuras, elas não ficam deturpadas, a figura, elas continuam com a mesma figura, o mesmo ângulo. Olha aqui, vocês percebem que a figura vai ficar com o mesmo ângulo, só aumentou quem? Os lados da figura, certo? Então, eu aumento, eu multiplico aqui, então olha aqui, ó, vou multiplicar esse lado que é a base e esse lado que é a altura. E assim eu amplio a minha figura do tamanho que eu quiser. Sempre fazendo numa malha quadriculada. E se você não tiver a malha quadriculada no momento para fazer a ampliação, é só fazer a multiplicação, certo? Continuando então. Agora, nós vamos fazer a redução. Se para fazer a ampliação eu multiplico, o que eu faço para fazer a redução? A redução, eu vou dividir o tamanho da minha figura. O mesmo processo, ao invés de eu fazer multiplicação, eu vou fazer a divisão. Então, aqui se eu tenho 10 centímetros e eu quero diminuir 2 vezes a minha figura, eu vou pegar esse 10 centímetros e dividir por 2. Naturalmente, a minha figura vai ficar com base 5. Por que base 5? Porque 10 dividido por 2 é igual a 5. Olha, lembrando também que, olhando aqui só um pouquinho, olha, eu tenho aqui uma figura de 80 metros, quero diminuir 2 vezes essa figura, então eu tenho 80 dividido por 2. A minha figura vai passar a ter 40 metros de base e eu tenho aqui na altura 40 metros dividido por 2, a minha figura vai passar a ter 20 metros. Lembrando sempre que a figura, ela não muda de forma, ela continua a mesma forma. Os ângulos todos
iguais na redução. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês nos estudos de vocês. Estudem bastante, vamos fazer as nossas apostilas e nas aulas online nós vamos trabalhar tudo isso aí novamente, ok? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.